Primeiro que Lula nunca comparou é, o que está acontecendo a Hitler. Isso não é por esse caminho. Segundo que se Lula não fala da Venezuela, está errado. A Venezuela é um regime ditatorial. Né? Vladimir Putin, Bolsonaro também foi lá se encontrar com ele. Você sabe, e Bolsonaro também não falou nada de Vladimir Putin quando começou a guerra na Ucrânia. Vladimir Putin estava no poder e Bolsonaro também. E Bolsonaro foi para a Rússia lá conversar com ele, né, e dialogar. E nem falou da Rússia, nem falou da Ucrânia. Sabe por quê? Porque existiam interesses de países. Sabe qual é o interesse? Em fertilizantes. Que a gente precisa que 80% dos fertilizantes na época do Bolsonaro. O governo federal agora vai criar agora 4 inícios de empresas, fabricantes de fertilizantes, para não ficar dependendo mais do foco exterior. Então, do mesmo jeito, o ex-presidente fez, o presidente atual também não fala de Vladimir Putin. A China. Hoje, o maior comprador do país, do agronegócio, se chama China. Você quer que a gente tenha agora um problema diplomático com aquele que nos compra e que gera emprego e que faz balança comercial e que a China está investindo e vem investindo 4 bilhões de dólares esse ano, colocando fábricas de automóveis na Bahia. Geopolítica, amigo, é negócio. Eu estudei relações internacionais. Países têm interesse um no outro, não têm amizade. E escuta o que eu estou lhe falando. Países não têm interesse no outro. Países não têm amizade um com o outro. Ninguém é irmãozinho nem beija na boca. Países têm interesse. Aquilo que você pode me dar e aquilo que você pode trocar. Hoje, a balança comercial de Israel com o Brasil só representa 0,37%. Ou seja, o Brasil hoje compra mais de Israel do que Israel da China. Então, as coisas estão pontuais. Você vai falar de um parceiro comercial seu, quem é que vai falar? Bolsonaro falava da China? Não, ele mandava os outros falar. O agronegócio ficava perturbado. A ministra mesmo de Agricultura, que hoje é senadora, cansou de ir para a China para remediar. Não foi assim que disseram, não, com medo que perdesse, sim, a questão de relação comercial. Então, países não existe amizade. Países têm relações comerciais. Né? Sobre a ilha de Marajó, o que é que acontece na ilha de Marajó? Vou lhe contar agora. A ilha de Marajó, as crianças lá são abduzidas pelos próprios pais e muitas vezes por aqueles que dizem que são protetores. São meninos que prostituem, desde sabe quando? Desde décadas e décadas. No Pará, acontece isso no governo anterior. Isso não é culpa do governo, isso é culpa do governo estadual, de uma estrutura de conselheiro tutelar, de uma estrutura de observar essas famílias. Isso não tem nada a ver com o presidente Lula, não. Quem canta isso sobre a ilha de Marajó é a Aimee Rocha, a cantora Aimee Rocha, que fala do evangelho de fariseus. Enquanto as igrejas estão atrás de dízimo, não vê a questão da espiritualidade, da graça e do amor, as crianças estão sendo perdidas na ilha de Marajó. Isso acontece há muito tempo. As crianças da ilha de Marajó, que são coisas que devem ser observadas, que as estruturas de governo do Estado têm que ver isso, que as estruturas sociais têm que observar isso lá no Marajó, para que mulheres, para que meninas não se prostituem, para que deem condições de vida melhores, para que aquilo ali acabe. Aquilo ali acontece desde o regime militar na década de 70. História, isso é história e é fato. É um caso que não acontece de hoje. É um caso. E assim, a responsabilidade é dos governantes, mas como gera muito dinheiro, né, Jadiel? Ali a gente sabe que gera muito dinheiro, não é? A gente sabe que órgãos, que E outra tudo coisa, ali. tem casos na ilha de crianças que foram muitas vezes abduzidas no sentido sexual, por pessoas ricas, gente do agronegócio. Sim. Basta a menininha ter um dinheiro, a menininha está se formando, a garota pobre, aí chega lá um riquinho, não é verdade? A menina está lá precisando de comer, ninguém dá comida, esses ricos fazem isso. Então tem que ser uma questão de justiça. Ministério Público, justiça, isso acontece há muito tempo, amigo. Aí eu digo, você sabe quem falou sobre isso, sobre a Ilha Marajó? Eu tenho certeza que o amigo está falando sobre isso aí, porque quem denunciou isso foi a Aimee Rocha. É Ela saiu isso, porque né? ele denunciou isso agora numa competição gospel de músicas. E a música dela é altamente política, né, que faz com que as pessoas se despertem.
né? Faz com que todas as pessoas da sociedade se despertem. E ela, por isso que ela fala sobre evangelho de fariseus. Essa música vai rodar muito aí, já com certeza já está rodando muito nas redes sociais. E outra coisa, e as músicas, viu, Tassi? E as músicas da Aimee Rocha, eu acompanho a Aimee Rocha há muito tempo, antes de estar na internet. Ela sempre vem questionando lá no Pará, não é verdade? Foi, muitas vezes, ameaçada de morte, né? Por aqueles que são detentores do poder, por gente forte e gente rica. A causa aí é social. A causa é do sentimento do próprio povo, do próprio Pará, das pessoas terem essa sensibilidade. E peraí, vamos acabar com isso. Uma coisa que acontece desde a década de 70, ninguém aconteceu, passou governo e mais governos, e essa tragédia acontece lá na Ilha de Marajó. Ô Jadiel, e outra, né? Não é só nem pela sexualidade, também é a venda de órgãos, né? A venda de tudo. A Ilha de Marajó é terrível. É como se fosse uma terra de ninguém. Sim, eu lembro, né, que até a Damares, né, ela falou, né, no governo do próprio Bolsonaro mesmo, né, e a gente também não viu ação nenhuma. Ação contra isso. Ação nenhuma. Né? Então, assim, não é só de apontar o governo Lula porque ele não está fazendo nada, porque até a Damares, no governo Bolsonaro, quando ela estava, ela tentou ainda fazer algo, né? E o STF ali imputou ali multa e tal, mas também não foi feito muita coisa, né? Não foi feito muita coisa. E tá vindo realmente à tona, como você está dizendo, por conta da música de Aimee que está sendo... A Aimee Rocha, eu conheço a Aimee Rocha há muito tempo. Está sendo globalizada. A Aimee Rocha é uma lutadora, o pobre, humilde. Outra coisa, a questão, só para elucidar melhor, a questão da Damares, ela fez essa denúncia, só fez a denúncia. Não teve nada a ver com o STF, não. Ela fez a denúncia, mas o próprio governo do Bolsonaro não investigou e não foi a fundo nisso aí. Ou seja, isso acontece há muito tempo. Sim. Isso é a mesma questão, e agora eu vou fazer aqui, equilibrar, para ninguém pensar que aqui a gente passa pano, a questão dos Yanomamis. O governo do ano passado foi lá, viu lá os Yanomamis, já estava acontecendo no governo anterior, está acontecendo a mesma coisa agora. Tem que ter uma atenção aos Yanomamis. Está passando as mesmas tragédias humanitárias que passou no governo anterior. Aqui não tem boquinha, não. A gente critica um que passou e um que está dentro. Né? Então não adianta fazer politicagem de baixo nível. Né? Tem que ver conteúdo. E eu repito, a questão da Ilha do Marajó é uma questão de governo de Estado lá do Pará, com o Ministério Público, com conselheiros tutelares, assistência social, ou seja, uma força-tarefa do Estado. Que aquela tragédia acontece há milhões e milhões de tempos. No sentido aqui figurado, não milhões de tempos, há muito tempo. Mas... Então a gente tem que ater sobre. E outra coisa, gente, não só tem na Ilha do Marajó, não. Vou te contar aqui uma coisa aos nossos ouvintes aqui que nos acompanham, e o amigo também que mandou essa pergunta. Você sabia o que acontecia em São Vicente na década de 80? Estavam pegando crianças e mandando aí para fora aí. Tanto é que o Tribunal de Justiça começou a investigar. No instante era feito aí. Foi o maior escândalo que houve em São Vicente. Final de 80 para início de 90. Tinha umas coisas dessas estranhas também. Né? Se aproveitavam da questão social das pessoas mais pobres. As pessoas mais pobres iam lá e faziam lá adoção. Deus permita que essas adoções tenham sido verdadeiras. Viam casais estrangeiros lá no Fórum de São Vicente. Tinha um tal de um juiz Ricardo que dava e desaparecia. Né? E começou depois a ser questionado isso, por que estava acontecendo isso. Só sei que muita gente melhorou de vida fazendo isso. Ali em São Vicente, aqui em São Vicente. Aqui em São Vicente, na Caparana, né? Aconteciam as coisas estranhas. Isso aí, né, em 80, 90, Vicência, Machado, né? Aliança, Nazaré da Mata. Né? Claro, não era no sentido desse que acontece no Marajó, que é uma tragédia humanitária muito maior. Mas tinham coisas meio esquisitas que aconteciam também com crianças que de repente sumiam também. Né? Muitas vezes, e é o que você não sumiam assim, sem o consentimento dos pais, não. Se aproveitavam daquele procedimento de excepcionalidade social e essas crianças eram entregues sem nenhum critério. O que eu estou querendo dizer? Não sabiam quem eram essas famílias, que famílias eram essas, se eles iam viver bem, se as pessoas tinham uma relação boa, de harmonia entre famílias, não. Essas crianças foram e nunca mais apareceram. Algumas, um tempo desse aí, no início de 2014, não é? Não se tinha assim, não tinha um acompanhamento mais extremo. Em 2010, 2012, apareceu informações que até uma criança veio visitar os pais, que estava com era um casal de alemães, ou seja, muitos, graças a Deus, deram certo.
Mas e os que não apareceram? Que foram muitos. É verdade. Não estou julgando, estou dizendo assim que era devido ter um alerta de uma fiscalização maior, de saber quem são essas pessoas que estavam fazendo esse procedimento. E olha, e não foi nada ilegal, não. Teve a anuência da justiça, deixar bem claro. Não tinha nada ilegal. Mas, muitas vezes, nem tudo que é moral é legal. É legal. Aliás, nem tudo que é legal, me perdoe, nem tudo que é legal é moral. É legal, mas é moral, você pode se questionar. Né? Você muitas vezes vê assim, que isso aí é uma lei. Aí você diz, mas essa lei é injusta. Então, aí cabe nisso aí. A lei, ela torna aquele ato legal, mas não é moral, porque você fica indignado com aquilo. Sim.